Bom tarde, irmã. Um feliz já domingo, um feliz dia para cada um de vocês. Nossa meditação de hoje nós estamos em Joel, capítulo 3, versículo 14. Esta diz assim aqui: multitud nang den evaie de decisão. Sobre o dia do Senhor, está cerca de evaie de decisão. Que é isso aqui que men conosco, tem evaie de decisão. Esta vez assim aqui, a palavra de frase valei de decisão está usada frequentemente para descrever que a alma não está em balança. Mas a palavra agora fiar e depois aplicar, é mesmo recordar que essa aqui não é aplicação primária de texto, que é um intencionador de inspiração. Aqui nós temos a decisão de nação malvada, que está decidir. A decisão tem sentido que a nação malvada a tomar uma decisão bem. Porque nós cada um tem coisa para poder caminhar nós para escolher. E tem vezes, tem lo que nós escolhe se está bom ou está malo, te aceita nós está ganha. E aqui, Senhor vai salvar seu povo. Porque mais que tem roupa e ele tem valer de decisão que não está é malo e não está gosta seguir é malo, mas o Senhor estima seu povo, estima ele. E aqui Senhor vai salvar seu povo. Senhor avisa, me vai redimir me gente não agora. Senhor está preparando para não para tomar uma decisão agora. A decisão está agora. Menete ele está pensa of bisa que o outro não vai morrer, não vai assinar a decisão. Porque Senhor está querendo de nós mãos. Nossa decisão é bisa agora nós tende a palavra de Deus, não hace vosso coração duro, mas hace vossa decisão agora. Assim está que cada um de nós hace nossa decisão com Deus agora. Awe de dia de arrependimento. Amém. Que palavra aqui nós também temos palavra de oração. Amantíssima Tata Santo, que te encheram Ave Maria, bom nome seja santificado. Senhor, nós te amamos danke na cada momento de dia que nós temos vida e saúde. Nós te amamos danke para evaluar de decisão que você vai atuar. O Senhor, você mira aqui que está passando, nós também aqui que está passando com dor de nós. E nós sabemos que você vai atuar. Porque você é um Deus lleno de amor, misericordioso e que te salva. Você não vem para condenar, mas vem para salvar a gente. E danke pelo preço que você paga para salvar a gente. Bendicionar esse man de oração. Bendicionar cada um que toca parte também. Bendicionar esse não também que faz isso aqui possível. Quero que nós chamamos danke e larga o Espírito Santo iluminar-nos, queda conosco, assim que nós possamos seguir para firme para até na final. Isso que nós está pedindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se rumanan awe nós vai direto sopa vegetal e me gusta hopi verdura de sopa, tapi saya tema vegetal. Nós está começar aqui nanang com cilantro tá aqui nang, broccoli, sweet pepper, cornflour, paper gewoon, no paper, pero pimentão, heel kukuha. Então nós temos maíz, wortel,
Siboyo largo. Ya, mita-benta pida sibuyas na kita din. Pampuna, batata doshi, anto ku umana despensahan kasi eko nang ta hopi to. Mita po titi. Zucchini. Sa kita zucchini. Anto nós pone nos weia tinta. So amin no ta usa zeta. Mita benta to tiki awa. Depende con esta properly. Anterior en esta puede metemos un tiki agua más, esta baixa dentro para que bom a usa esqueta. Y también un tiki. Sige, try assim aqui. Esta veta não tem nada de seta. Não tem este de especiaria não tampouco. E pampuna. Candela. Then tiki awa din. Candela tiki. Talaga zucchini que mais pedaço. Então, mais não também estou bem bem uma. Esse não toma mais tempo. E water. Essa candela. Pone agua. Agua. Então, agora está mais ou menos basta claro, nós pone aqui dentro junto com o brócoli. So, essa aqui não está cozinhando muito, não está cozinhando piliento, porque queda muito papa, está ponendo de lado. Nós está ponendo vegetable soup mix. That's it. Então, nós temos nutritional yeast. Essa aqui está especial bom para não está vegan, botar mais nutrition. Dus dan zak je daarmee met de winterdienst soppie en that's it. Manang, ahora está claro, así no queda. Ya, bota bebe es soppie aquí, merdia, bon times te come más pa el día Believe me, eso más por ver. Aquí está vegetable soup. Kumara, danke por acompanhar-me na minha cozinha e minha sopa vegetal. Smakelijk eten. Ayo!